Hoje, o golpe militar completa 50 anos e o Fala Pará exibe agora uma reportagem especial sobre a ditadura e a perseguição a trabalhadores, estudantes e artistas aqui no Pará. Muitos foram presos e até mortos por defender a democracia. A reportagem é de Nara Bandeira. Anos de chumbo, imposição, revolta, resistência. Para este jornalista, a palavra não é apenas o nome de um jornal da época, um símbolo de uma luta silenciosa. A resistência deu voz e vez aos oprimidos, aqueles que não tinham voz nem vez. Até porque a imprensa, ela foi, num primeiro momento, ela conspirou, ela foi a favor do golpe. Num segundo momento, quando ela viu que o golpe veio contra ela se rebelou. De 1978 a 1983, o jornal circulou na capital paraense. O veículo de mídia alternativa era escrito também por Paulo Roberto. O militante foi preso e demitido do banco onde trabalhava. Era um sentimento de revolta, mas ao mesmo tempo a gente sabia que a gente estava no fio da navalha. E a gente fez uma escolha, a gente fez uma opção. Lutar pela democracia, pelo meu país, era maior do que a minha própria segurança pessoal. Liberdade interrompida. Ele e milhares de brasileiros sofreram calados as retaliações dos militares. 31 de março de 1964, João Goulart, o então presidente, foi deposto pelas tropas militares. Jango foi exilado no Uruguai. Marechal Castelo Branco assume o governo. É o primeiro ano de mais de 2 décadas de ditadura no Brasil. A justificativa para o golpe era evitar um governo comunista. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se aproximaram ainda mais da América Latina e estimularam movimentos de combate aos esquerdistas. No Brasil, a ditadura teve apoio de vários setores da sociedade. No Pará, não foi diferente. Todos dão apoio ao golpe, todos. O governador Aurélio do Carmo, ele solta nota de apoio. O prefeito de Belém solta nota de apoio ao golpe, né? Eles apoiam, o PSD, que era o partido que governava o Pará, eles estão surpreendidos com o golpe. Mas no primeiro momento, eles concordam. O que unificou todos eles, né, uma frente anti-Jango, foi um medo, no clima de Guerra Fria, né, de disputa Estados Unidos e Rússia, de aqui se implantar uma União Soviética, uma república comunista, que também era uma república sindicalista. Congresso Nacional dissolvido, prisões, torturas, desaparecimentos, exílios e muitos assassinatos. 50 anos depois, as vítimas do regime ainda são ouvidas nas comissões da verdade em todo o Brasil. Ela foi arrastada por um ônibus, foi queimada pela fricção do corpo com o asfalto. Na semana passada, o coronel reformado do Exército, Paulo Malhães, contou detalhes de como as pessoas eram torturadas. Eu nunca tinha visto a maldade pura. Censura era a palavra de ordem. Artistas usavam a criatividade para driblar os generais da ditadura. O diretor teatral Geraldo Salles quase teve 2 peças canceladas. Ele foi obrigado a fazer adaptações para que os espetáculos chegassem a palcos como o Teatro da Paz. A gente teve que tirar um assunto que era o eixo do espetáculo, que era a parte que falava da família, né? E da religião, dos preconceitos, que fazia com que o homem perdesse o seu eixo e quisesse retroceder, renascer por uma dimensão mais livre. Geraldo dirige o Grupo Experiência, que também completa 50 anos. A opressão da ditadura para ele foi um desafio para a classe artística. Essa época do Brasil me parece que foi a época mais fértil, mais criativa. Porque já que tudo era proibido, os autores, os músicos que tinham que ter o maior cuidado e ter uma imaginação para poder apresentar, dizer o que eles queriam, mas de uma maneira
não tão clara, de uma maneira mais disfarçada. Então foi uma época extremamente criativa, tanto na música como no teatro e tudo mais, né? Em 2012, a Universidade Federal do Pará criou um projeto para reunir informações sobre a ditadura. Este ano, surgiu a Comissão da Memória e Verdade da UFPA. Toda essa estrutura que observamos hoje aqui no campus da UFPA começou a ser construída justamente em 1964. Vieram muitas verbas do governo militar para essa construção, mas isso não significou nem um pouco liberdade. Pelo contrário, documentos levantados pelo projeto A UFPA e os Anos de Chumbo mostram que os reitores precisavam, por exemplo, enviar uma lista com os nomes dos professores que seriam contratados para a aprovação. Alguns dos professores que trabalhavam aqui foram aposentados compulsoriamente. Estudantes foram jubilados. Tudo isso porque eles eram considerados subversivos pelo governo. A Comissão César Moraes Leite é uma homenagem ao estudante morto dentro de uma sala de aula. A arma de um agente federal infiltrado disparou e o rapaz foi atingido. Outras histórias serão investigadas. Fizemos a gravação, a princípio, de 32 depoimentos, com a Comissão da Verdade aqui na Federal. Então, esse material, ou seja, esse trabalho vai continuar agora como Comissão da Verdade. Então, nós vamos ampliar e ter mais depoimentos. Preso pelo menos 5 vezes, o jornalista Manuel Bulcão tinha uma coluna sobre política na época. Sob ameaças, ele precisou se livrar das palavras que tanto acreditava. Jogou fora livros e artigos. Achava que era subversivo, material subversivo, e levava. Tudo o que restou dos trabalhos está neste livro, que retrata a história mais recente do país. Mas, apesar de tudo, o jornalista questiona os objetivos da Comissão da Verdade. Eu acho que não vai dar em nada. Porque, olha, a maioria já morreu. Os que estão vivos, já numa idade que já não suporta mais pagar o que eles fizeram. E muitos fizeram pensando que estivesse fazendo um bem. Mas a batalha continua. O Ministério Público Federal, desde 2001, tenta identificar onde estão enterrados os corpos dos perseguidos políticos durante a guerrilha do Araguaia. São mais de 80 desaparecidos. Já foi possível identificar pelo menos 2 pessoas diretamente vinculadas aos fatos. Um é o Coronel Curió, o outro é o Major Curió e o outro é o Coronel Lício, que de alguma forma nós temos prova documental de que participaram das prisões dos guerrilheiros ou que participaram da tortura desses guerrilheiros. Há provas concretas de que tanto um quanto o outro militar participaram de prisões de pessoas que nunca mais apareceram. Mais de 100 pessoas já foram ouvidas pelo MPF. Hoje, o coronel da reserva, conhecido como Major Sebastião Curió, vive em uma chácara em Brasília. Tentamos falar com ele, mas segundo a assessoria, ele não tem tempo para nos atender. Curió chegou a ser preso, mas está em liberdade depois que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a paralisação do processo por conta da lei da anistia. Os crimes teriam passado do prazo para julgamento. 50 anos se passaram, mas essa história ainda precisa de um final. Nós entendemos que nem prescreveu o crime, porque ainda nunca se chegou à conclusão se as pessoas estão mortas ou não, ou na melhor das hipóteses. Está-se diante de um crime que continua sendo cometido, que é a ocultação do cadáver, portanto há condições sim desse crime ser punido. E a lei de anistia ela não pode ter esse efeito. A lei de anistia ela tem uma série de efeitos, mas ela não tem o efeito de impedir que o crime que continua a ser praticado não seja punido. Para que nós possamos entender o nosso estágio atual e especialmente para que esses fatos não se repitam no futuro. Eu gostaria que nunca mais nós vivêssemos nesse país essa triste página que nós vivemos a partir da ditadura de 64. Porque você prendeu os líderes sindicais, você prendeu jornalistas, você torturou e principalmente você castrou, né, a cultura. Cantores, compositores, o teatro foi perseguido, né? Havia toda uma censura prévia foi estabelecida. Então isso é um desgaste, isso é um prejuízo, isso é uma coisa terrível para a democracia de qualquer país.
jovem tem que ser mais inteirado de tudo. Do seu passado, viver o presente para poder construir um futuro próximo.